Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A palavra que nós iremos meditar hoje, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulos 3, verso 4. Vamos abreviar a mensagem, né, igreja? Porque essa mensagem ela é muito longa. E fala assim: porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois porventuras carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio dos quais credes, e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um. Amém, igreja? Só até aí. Irmãos, como nós sabemos, Paulo ele foi um grande apóstolo, a qual, irmãos, ele escrevia muitas cartas, a qual ele escrevia cartas para Coríntios, ele escrevia cartas para Éfesos e assim por diante. Então, irmãos, Paulo, ele começou através do Espírito saber que a igreja de Coríntios, ela estava tendo muita divisão. As pessoas, irmãos, elas estavam se dividindo. As pessoas, uns falam, porque Paulo e Apolo, creio que eram apóstolos, sim. O que eles pregavam era a mesma mensagem, pois era a mensagem da cruz. Só que tinha pessoas, irmãos, que a igreja ela começou a se dividir. Então, pessoas diziam assim que elas seguiam Paulo e outros diziam que estavam seguindo Apolo. Sendo que Paulo, ao saber disso, irmãos, Paulo escreve uma carta de exortação para a igreja, pois Paulo fala assim que nem ele não era e nem Apolo não era nada, porque Paulo ele apenas plantou e Apolo regou, mas Deus que era tudo, pois Deus que deu o crescimento. Não é quem planta, não é quem rega que é alguma coisa. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nós não temos irmãos, ninguém não é melhor do que ninguém. Nós todos somos iguais. Então, irmãos, isso tem acontecido muito no nosso meio, né? Porque o povo ele está se dividindo. O povo, irmãos, tem várias denominações de ministério. Igual tem a igreja Pentecostal Deus é Amor, tem a igreja Assembleia de Deus, tem a igreja... tem vários nomes, vários nomes de igreja, irmãos. E o que está acontecendo no nosso meio? Um povo, irmãos, que deveria andar unido. Um povo que se diz servir a Deus, se unir para ganhar mais almas, para que o reino de Deus venha crescer, ele está se dividindo. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu tenho contemplado pessoas que congregam no ministério X contra o ministério N. Pessoas, irmãos, que congregam no ministério N não cumprimentam o que congrega no ministério X. Sendo, irmãos, que a palavra do Senhor fala assim, que até mesmo os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso que está acontecendo. Nós devemos, irmãos, vigiar, porque Apolo disse, não é o que planta e nem o que rega que é algo, mas Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada. Apenas uma igreja vai subir. E essa igreja, irmãos, ela não tem placa. Não é a igreja Deus é Amor. Não. É a igreja de Jesus Cristo. É uma única igreja, irmãos. Essa é a única igreja que vai subir para o céu. Não é placa, irmãos, não vai salvar ninguém. A única pessoa a qual a Bíblia menciona que vai nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Não é placa de igreja. Vamos vigiar muito nisso, irmãos. Nós que somos povo, nós que se dizemos povo de Deus, nós que nos dizemos que servimos a Deus, nós devemos nos unir. Nós devemos, irmãos, nos unir para ganhar as almas. Porque quando o Senhor Jesus Cristo manda os seus discípulos ir, ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, pois todo aquele que crê será batizado. E for batizado será salvo, irmãos. Então, igreja, nós que somos servos do Senhor, nós temos que nos unir, porque a Bíblia vai falar, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que nós nos unimos para ganhar almas para Cristo. Porque, irmãos, não é a igreja, não é tipo o ministério que tem que crescer. É o povo de Deus, é o reino de Deus que tem que crescer. Paulo, irmãos, ele falava assim, que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Na palavra do Senhor vai falar assim, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 8, fala assim, e ao último de todos apareceu a mim como a um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não se tornou estéril. Antes trabalhei mais do que todos eles, porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, irmãos, é uma pessoa que eu admiro muito na palavra do Senhor. Pois ele, irmãos, Paulo, irmãos, ele assumia a sua insignificância.
Paulo, irmãos, por ele ser uma pessoa que tinha muita sabedoria graças à misericórdia de Deus, ele não queria se exaltar acima das pessoas. Paulo, irmãos, ele se diminuía, porque ele sabia que quando ele estava se diminuindo, a glória de Deus estava descendo sobre a vida dele. Enquanto muitos em nosso meio estão querendo ser o centro das atenções, Deus ele não está procurando aqueles que querem se aparecer, mas aqueles que se diminuem. Aqueles irmãos que reconhecem os seus erros, aqueles irmãos que reconhecem as suas falhas. Nós devemos ser esse povo, nós devemos ser como Paulo, irmãos. Nós devemos ser como Paulo. Não que eu estou falando assim, você tem que se espelhar no homem, não. Mas a palavra do Senhor sim, fala assim, não julgueis o profeta, mas julgueis a profecia. E aquilo, irmãos, que é bom para nós, que nós venhamos guardar. E Paulo, irmãos, ele é um exemplo da palavra do Senhor. Paulo, ele pregava sobre o amor, ele pregava que o que o Senhor mandava, ele não temia as autoridades. Ele não temia as autoridades. A maior vontade de Paulo, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Não era se importar com a opinião do homem, do que o homem tinha que pensar dele. Enquanto, irmãos, creio que muitas pessoas lá no tempo de Paulo estava querendo aparecer como os fariseus aparecia. Quanto mais as pessoas querem se aparecer, mais o Senhor ele desaparece da vida da pessoa. Quanto mais as pessoas falam o que é, mais o Senhor fica longe. Mas na verdade, irmãos, não é o Senhor que se distancia de nós, é nós que nos distanciamos do Senhor, porque o Senhor está lá. A palavra do Senhor fala assim que eis que as nossas iniquidades elas têm feito separação entre nós e Deus. É o nosso pecado que tem feito separação de nós e Deus. Mas a palavra do Senhor vai falar assim, que nada nos separa do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a distância, nada nos separa do amor de Deus, irmãos. Nada nos separa do amor de Cristo. O Senhor, Ele nos ama e Ele só quer o melhor para nós. Essa palavra, irmãos, que eu deixo de meditação para cada um de nós, nós que nos dizemos, mais uma vez eu repito, nós que nos dizemos servir a Cristo, nós temos que nos unir. Não, irmãos, nos desunir. Nós devemos nos unir para ganhar almas para o Senhor. Nesse YouTube, irmãos, a coisa que eu mais vejo é pastor contra pastor. O pastor vai lá, posta o vídeo lá e tá falando, olha, é heresia que tá falando. Irmãos, vamos vigiar a igreja. Vamos vigiar. Eu tiro por mim mesmo. Eu tiro por mim mesmo, irmãos. Se eu não servisse a Deus e se eu visse essa palhaçada que tá acontecendo, eu tenho certeza que eu iria me envergonhar muito. E Deus, ele não tem agradado disso. Deus não tá agradando de pastor, tá postando vídeo contra pastor, aí o outro vai lá e revida. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Tá parecendo que é uma disputa de quem sabe mais, de quem conhece mais? Tá parecendo isso, uma disputa de quem conhece mais. Sendo, irmãos, e também, irmãos, essa palavra é muito importante. Deus usa as pessoas de cada maneira diferente. Deus usa cada pessoa de uma maneira diferente, como Paulo falou. Eu planto, mas Apolo ele rega, mas Deus dá o crescimento. E todos nós trabalhamos para a obra de Deus. Tem pessoas que Deus ele usa no louvor. Tem pessoas que quando tá louvando, irmãos, enfermidades vai caindo por terra, demônios vai saindo das pessoas, as pessoas vai sendo libertas através dos louvores. E já tem pessoas que quando tá pregando, irmãos, nossa, Deus usa cada pessoa de uma maneira diferente. Mas o jeito de Deus usar, irmãos, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Pois todos estão trabalhando para o mesmo Deus. Todos estão trabalhando para a mesma pessoa. Que essa palavra, irmãos, fica de meditação no coração de cada um. Vamos nos unir. Porque Deus, irmãos, Ele quer um povo unido. Tem até um hino que a gente gosta muito de cantar na igreja que fala assim: 100% mais de união, 100% mais de oração. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder. 100% mais de oração, irmãos. 100% mais de união. E Jesus, ele dará a toda a igreja, uma única igreja, irmãos. Não é, Deus, ele não está distinguindo as pessoas por placa de denominação, não.
Deus não. Deus, ele tá à procura, irmãos, daqueles verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não é o ministério que você congrega que te define, não é. O que te define, irmãos, é o que você está praticando da palavra do Senhor. Porque muitas pessoas congregam na igreja que eu congrego, irmãos, na igreja pentecostal Deus é Amor, e as pessoas se julgam santas, se julgam uma melhor do que a outra. Aí fica, fulano faz isso. Entenda uma coisa, irmãos, que o mesmo Deus que falou assim, não roube, é o mesmo Deus que falou assim, não mate. Pois a palavra do Senhor vai falar assim, se nós dizemos que conhecemos a palavra do Senhor e tropeçarmos em um único ponto, nós tropeçamos em toda a lei. Nós tropeçamos em toda a lei. Se nós errarmos, irmãos, uma vez, nós estamos tropeçando em toda a lei do Senhor. Porque nós somos, se nós errarmos apenas um ponto, irmãos, um ponto tão pequenininho, um pequeno erro, irmãos, pode nos faz desobediente. E os desobedientes, eles não herdarão o reino dos céus. A igreja tem que se unir, irmãos. O povo de Deus tem que se unir. Então, irmãos, que essa palavra, ela venha penetrar no coração de cada um de vocês. Fica na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos crescer cada vez mais na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, porque o Senhor nos orienta. Crescei-vos na graça e no conhecimento. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são aquelas pessoas humildes. A palavra do Senhor que escolheu, ele diz que ele escolheu os pobres dessa terra para que eles venham ser ricos, porque o Senhor prometeu uma herança. E a herança, irmãos, nossos bens, irmãos, nossos bens não tem que ser aqui nessa terra, não. O nosso maior tesouro, ele tem que estar no céu. Porque, irmãos, lá a traça não corrói. Lá, irmãos, o ladrão, ele não rouba, sabe por quê? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram. Porque o que o Senhor preparou para nós, irmãos, é maravilhoso. É melhor do que todas as coisas dessa terra. Amém, igreja? Então fica na paz do nosso Senhor Jesus.